Fala galera, vamos codar? Seja bem-vindo ao meu canal e hoje é dia de resolver mais um desafio de entrevista. Dessa vez, nível Microsoft, Apple, Amazon, LinkedIn e Facebook. Vamos ver como é esse problema logo depois da vinheta. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, eu sou desenvolvedor Android, sou formado em Ciência da Computação e tenho 10 anos de experiência nesse mercado de desenvolvimento. E hoje a gente vai resolver esse problema chamado de Product Except Self. Como que ele funciona? Dado um vetor inteiro de input, a gente tem que escrever uma função que retorna outro vetor de inteiros, que a gente chama de output, tal que cada posição do nosso vetor de output tem que ter o produto de todos os elementos do nosso vetor de input, exceto o elemento da mesma posição do nosso vetor de output. Daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos para entender melhor. A gente vai ter uma assinatura de método que é mais ou menos assim. A gente recebe um vetor de inteiros como parâmetro e tem que retornar um vetor de inteiros. A gente tem algumas constraints, que o nosso vetor de input sempre vai ter no mínimo 2 posições e no máximo 10 elevado a 5 posições. E cada elemento desse vetor de input está entre menos 30 e 30 positivo. Aqui tem alguns exemplos. Se a gente tem um vetor de input 1, 2, 3 e 4, o nosso output tem que ser 24, 12, 8 e 6. 24 na primeira posição, porque a gente está fazendo o produto de todos os elementos do nosso vetor de input, desconsiderando a primeira posição. Então, 2 vezes 3 vezes 4 dá 24. 12 na segunda posição do nosso output, porque a gente está fazendo o produto de todos os elementos do nosso vetor de input, desconsiderando a segunda posição. 1 vezes 3, 3 vezes 4, 12. A terceira posição, a mesma coisa, a gente desconsidera a terceira posição do nosso vetor de input, 1 vezes 2, 2, vezes 4, 8, e a última posição, a mesma coisa, a gente desconsidera a última posição do nosso vetor de input, 1 vezes 2, 2, vezes 3, 6. O que acontece quando a gente tem 0 no nosso vetor de input? O produto vai dar 0, exceto quando a gente desconsiderar esse caso. Então, quando a gente estiver na posição 0, 1, 2 do nosso vetor de output, a gente vai desconsiderar esse 0. A gente vai ter menos 1 vezes 1 dá menos 1, vezes menos 3 dá 3, vezes 3 dá 9. Aqui tem alguns exemplos de caso inválido. A gente nunca vai ter um output sem nenhum elemento e a gente nunca vai ter um output somente com um elemento. A solução mais intuitiva para esse problema seria resolver ele igual a gente resolve na nossa cabeça. Para cada valor do nosso vetor de input, a gente percorre o vetor inteiro fazendo a multiplicação, desconsiderando a posição que a gente está. Então, por exemplo, no primeiro caso, a gente desconsideraria o 1, 24, depois a gente desconsideraria o 2 e daria 12, depois a gente desconsideraria o 3 e daria 8, e depois a gente desconsideraria 4 e daria 6. Essa solução implica em for dentro de for. Ela fica mais ou menos assim. A gente cria um output do mesmo tamanho do nosso input. Com for dentro de for, a gente tem o primeiro for para marcar os índices dos quais a gente está desconsiderando e o segundo for para fazer toda a multiplicação e encontrar o produto. E aqui a gente coloca um if. Se o índice da nossa interação de dentro for igual ao índice da nossa interação de fora, a gente desconsidera ele e a gente encontra o produto e a gente vai preencher no nosso vetor de output. Qual que é o problema dessa solução? Como a maioria das soluções intuitivas, elas são um pouco performáticas. Nesse caso, a gente tem uma complexidade de O de n ao quadrado. Por quê? Porque para cada uma das posições do nosso vetor de tamanho n, a gente tem que percorrer ele n vezes. Uma outra solução, que é um tanto quanto intuitiva e bastante performática, seria multiplicar todos os valores do nosso vetor de input e aí na hora de preencher o nosso valor de output, a gente simplesmente divide o produto que a gente encontrou por cada uma das posições. Então, por exemplo, aqui a gente multiplicaria 1 por 2 por 3, que daria 6, por 4, que daria 24. Então a gente teria o nosso produto igual a 24. E na hora de criar o nosso output, que teria o mesmo tamanho do nosso input, a gente verifica 24 dividido por 1, 24. 24 dividido por 2, 12. 24 dividido por 3, 8. E 24 dividido por 4, 6. Essa solução seria ótima. Essa solução seria performática. Ela seria O de 2n. A gente percorreria o vetor de tamanho n uma vez para encontrar o produto. E o mesmo vetor de tamanho n uma vez para preencher o output. E O de 2n é a mesma coisa que O de n. E isso é linear. Qual o problema dessa solução? É que o nosso enunciado ele diz que a gente tem que resolver esse algoritmo sem usar nenhuma operação de divisão. Então a gente tem que pensar numa outra forma de fazer isso.
De qualquer maneira, o nosso algoritmo ficaria mais ou menos assim. A gente criaria um vetor de output do mesmo tamanho do nosso input. A gente criaria uma variável produto, inicializando ela com 1, afinal 1 é o elemento neutro da multiplicação. E aí para cada elemento do nosso vetor de input, a gente vai incrementando o nosso produto e depois a gente percorre ele mais uma vez, preenchendo o nosso vetor de output, fazendo a divisão. Mas infelizmente a gente não pode usar a divisão. E como seria a solução mais performática para esse problema? Bom, quando a gente está procurando a solução ótima, o ideal é que a gente percorra o vetor uma vez, 2 vezes. A gente até pode percorrer mais de 2 vezes, mas se a gente conseguir estabelecer um limite fixo de vezes que a gente precisa iterar sobre a nossa entrada, essa solução vai ser linear e aí a gente vai conseguir uma solução ótima. Para resolver esse problema, a gente tem que criar 2 vetores. Um vetor chamado de direita e um vetor chamado de esquerda, right, left and right. O vetor da esquerda a gente monta da seguinte maneira: para cada elemento a gente coloca o valor do produto de todos os elementos que estão à esquerda desse elemento. Por exemplo, qual é o produto de todos os elementos que estão à esquerda do nosso número 1? Nesse caso não existe nenhum elemento, então a gente coloca o valor neutro da multiplicação, que é 1. Qual é o produto de todos os elementos à esquerda do valor 2? Agora é 1. Qual é o produto de todos os valores que estão à esquerda do número 3? 1 vezes 2, nesse caso é 2. E qual que é o produto de todos os valores que estão à esquerda do nosso número 4? Nesse caso é 1 vezes 2 vezes 3, que é 6. E a gente também monta o nosso vetor de direita. E agora a gente faz a mesma coisa, só que considerando o produto de todos os valores à direita do nosso elemento. Aqui a gente vai começar de trás para frente, para ficar mais fácil de preencher todos esses valores. Então, qual é o produto de todos os valores que estão à direita do nosso valor 4? Não tem nenhum elemento, então a gente coloca o elemento neutro na multiplicação. Qual que é o produto de todos os elementos que estão à direita do nosso valor 3? Apenas o 4. Qual que é o produto de todos os elementos que estão à direita do nosso valor 2? 3 vezes 4, 12. E qual que é o produto de todos os valores que estão à direita do nosso valor 1? 2 vezes 3 vezes 4. Isso vai dar 24. E agora a gente tem o nosso vetor de output, que a gente simplesmente percorre ele multiplicando os valores que estão no mesmo índice. Por exemplo, a gente quer preencher o primeiro valor, a gente multiplica 1 por 24, e aqui a gente tem 24. A gente está no índice 1, no segundo valor, a gente multiplica 1 por 12, e a gente tem 12. A gente multiplica 4 por 2, e a gente vai ter 8, e a gente multiplica 1 por 6, e a gente vai ter 6. Dessa maneira, a gente preenche o nosso output fazendo um número fixo de iterações sobre a nossa entrada. Dessa maneira, a gente tem uma solução linear O de N. Como que fica o algoritmo dessa solução? Ela fica mais ou menos assim. A gente tem o nosso vetor de resultado, que é do mesmo tamanho do nosso vetor de entrada. A gente tem um vetor left e um vetor right. A gente inicializa a primeira posição do nosso vetor left com o elemento neutro da multiplicação e faz o for a partir do índice 1, colocando o produto acumulado de todos os valores da esquerda. Para o vetor da direita, a gente coloca na última posição o elemento neutro da multiplicação, e aí começando do penúltimo elemento até o primeiro, a gente armazena o produto acumulado de todos os valores à nossa direita. Depois a gente faz um for percorrendo todo o tamanho do nosso vetor, fazendo a multiplicação da esquerda com a direita. Mas dá para melhorar ainda mais essa solução. Repara que aqui a gente está usando esses vetores de direita e esquerda, e eles ocupam um certo espaço na memória. Quanto maior for o nosso input, maior vai ser esses vetores. A nossa solução aqui ela é linear na complexidade de tempo, mas não na complexidade de espaço. Então, como que a gente faria essa solução para não utilizar os vetores de esquerda e direita? A gente teria que fazer todas essas operações que a gente faz direto no nosso vetor de output. Então aqui, no primeiro momento, a gente faria exatamente como a gente faz na nossa operação de esquerda. A gente armazena em cada posição o valor acumulado do produto à esquerda do nosso elemento. Então a gente começa com 1, que é o elemento neutro da multiplicação, depois o produto acumulado à esquerda do 2 é 1, o produto acumulado à esquerda do 3 é 2, e o produto acumulado à esquerda do 4 é 6. Depois disso a gente faz da seguinte maneira: a gente cria uma variável para armazenar o valor que está à direita, e a gente itera no vetor de trás para frente da seguinte maneira: a gente faz 6 vezes o valor da direita, 6, e a gente atualiza o nosso valor da direita
com o nosso input. Então 1 vezes 4 é 4. Depois a gente faz 2 vezes 4, atualiza esse valor aqui e atualiza o nosso valor da direita com o nosso input. Então 4 vezes 3, 12. Daí a gente faz 1 vezes 12 e a gente coloca 12 aqui e atualiza com o nosso input 12 vezes 2, 24 e 1 vezes 24, 24. Dessa maneira a gente consegue construir nosso vetor de output sem precisar de espaço extra para armazenar todos os valores que estão à esquerda, todos os valores que estão à direita. E a solução fica mais ou menos assim, muito mais compacta. Então a gente cria o nosso vetor de results, faz a lógica de calcular todos os valores à esquerda, cria a nossa variável da direita e faz a lógica de atualizar esse valor da direita conforme a gente vai iterando e a gente retorna todos os resultados. Chegou a hora da gente rodar esse código lá na plataforma para ver se funciona. Hoje eu estou usando uma plataforma diferente para rodar esse código, chamado LeetCode. Ele é bem parecido com o CodeSignal, bem parecido com o HackerRank e diversas outras, e esse problema estava mais bem estruturado aqui. Então se a gente colocar nossa função aqui e mandar rodar, clicando nesse botão aqui, Run Code, ele vai rodar em cima de um teste bastante básico. E passou. Agora eu vou clicar nesse botão aqui de Submit para fazer isso realmente rodar em cima de testes mais pesados. Essa hora é a hora que a gente faz o nosso combinado. Se passar, eu ganho seu like e ganho sua inscrição. Combinado? Então vamos lá. Vamos submeter. E aí ele está rodando uns testes mais pesados aqui. E o nosso status foi aceito. Essa plataforma não dá tanto feedback legal quanto a outra, mas o resultado foi o mesmo. A gente conseguiu fazer submissões aqui com sucesso. Fechado? Muito obrigado para você que ficou aqui até o final. Tem outros vídeos, clica aqui no card aqui em cima. A gente resolve exercícios do Google, exercícios da Amazon, do Facebook. Não perde nenhum. E se assim como eu, você quer aprender a construir códigos cada vez melhores, comenta um soquinho aqui embaixo e tamo junto. Valeu!